Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do terceiro módulo do curso de auriculoterapia. E nessa aula nós iniciaremos a localização dos pontos de acupuntura frente a cada uma das regiões. Então, cada região será uma aula específica onde mostrarei os pontos por regiões, certo? Para ficar mais fácil e mais didático o entendimento. Eu oriento vocês a uma coisa. A gente disponibilizou no material de apoio uma orelha. Essa orelha que vocês vão ver aí que eu estou utilizando para marcar os pontos. Nós disponibilizamos essa orelha. Quem tiver a possibilidade de imprimir essa orelha e ir marcando os pontos ao longo da aula, vai ser assim de grande ajuda para que você memorize a localização desses pontos e o melhor, no final do curso você vai ter o seu próprio mapa, seu próprio atlas do pavilhão auricular. Então, para facilitar a localização, o entendimento, eu aconselho que vocês façam isso. Todas as vezes que eu vou dar aula de auriculoterapia na modalidade presencial, eu dou para os meus alunos uma folha de papel A4 com uma orelha e eles vão marcando. Ao final da aula, muitos conseguem ter o seu mapa ali que serve para consulta e eu já vi muitos alunos consultando esses mapas depois de muito tempo. Então, tente fazer de uma forma organizada, a aula é gravada, então você pode ir pausando e assistindo de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu tempo. Então, quando eu citar um ponto, mostrar ele aqui, para o vídeo, marca na sua orelha aí, né? Vá fazendo pense antes como que você vai entender melhor na hora de marcar. Vários alunos têm problemas porque tem pontos muito próximos um do outro. Então, quando você vai localizar os pontos que são muito próximos um do outro e você olha no mapa ou no atlas e ele tem a mesma cor, né? Não tá muito visível o nome e tudo mais, isso dificulta, né, o processo, então faz com que o aluno se perca no meio do caminho. Então, para você não se perder no meio do caminho, vá marcando os pontos, colocando os nomes pequenos, tá? Os nomes bem pequenos, próximos ao ponto, para que fique fácil entender. Porque se você só marcar os pontos também e não especificar qual ponto depois você terá dificuldade também para lembrar, tá bom? Então nós vamos com calma, eu vou mostrar cada aula, teremos um grupo de pontos, onde esses grupos de pontos corresponderão às suas regiões específicas, tá? Então vai ser bem tranquilo. Depois eu vou mostrar também na prática a localização desses pontos, então não se desesperem, tá bom? Então vá marcando aí porque ajuda bastante. Eu vou subir aqui agora a orelha, eu vou especificar os pontos principais localizados na fossa triangular, que nessa aula nós falaremos especificamente da fossa triangular. Então eu vou subir para cá uma orelha, onde eu vou colocando os pontos na fossa triangular e nós vamos conversando, tá, sobre esses pontos. Então vamos lá, subir a orelha. Aqui é o nosso pavilhão auricular, certo? Olha que bonitinho esse pavilhão auricular. Aqui nós temos as regiões, certo? Nós começaremos pela fossa triangular, que compreende toda essa região aqui. Toda essa região aqui. Certo? Então, aqui na fossa triangular nós teremos um ponto. Todos são importantes, né? Cada ponto tem o seu grau de importância. Mas nós teremos aqui um ponto principal, que é o ponto Shenmen. Esse ponto, se você é acupunturista, você já ouviu falar dele. Se você é auriculoterapeuta, com certeza você já ouviu falar dele. Se você
algum dia estudou ou viu algum conteúdo sobre a auriculoterapia, você já viu sobre ele. E se você não viu, nunca viu nada sobre esse ponto, Shenmen, grave ele na sua memória, porque esse ponto ele é utilizado em todos os protocolos de auriculoterapia. Esse ponto ele é considerado o ponto de abertura do tratamento do pavilhão auricular, do tratamento de auriculoterapia. Ele é anti-inflamatório, ele tem uma ação de regular o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático. É um ponto também que estabiliza as emoções. Então esse ponto ele é determinante para um bom tratamento. E seguindo todas as referências de auriculoterapia que eu já me deparei até hoje, os cursos que eu fiz, todas as pessoas recomendam começar o tratamento com o ponto Shenmen e ele deve ser incluso em todos os protocolos, certo? Aqui nós temos, vou pegar essa bolinha aqui. Aqui nós temos, eu já coloquei as bolinhas aqui, como vocês podem ver nesse cantinho aqui, para mim é no cantinho direito, eu já coloquei nesse cantinho direito aqui as bolinhas prontas, porque eu só vou movimentando elas para ficar mais fácil, porque computador é sempre 7-1 para o computador, tá? Então, para ficar mais fácil, eu coloquei já aqui as bolinhas prontinhas para eu só movimentá-las, olha que gracinha. Então, não pensem que essas bolas que estão dispostas aqui, esses círculos que estão dispostos, são pontos, tá? Porque não são. Esses são as referências que nós vamos utilizar para marcar os pontos. Então, vamos lá. Começando pelo ponto Shenmen. Nós temos divergências de literatura quanto à localização desse ponto. Tem literaturas que trazem o ponto Shenmen aqui, na junção das duas bases da fossa triangular. Tem gente que tem referências que trazem a localização bem aqui onde eu estou mostrando nesse momento. E tem outras referências que trazem a localização desse ponto um pouquinho mais acima, tá? Um pouquinho mais acima, então, nós temos o ponto Shenmen. Qual você usa, Amanda? Eu uso essa localização de um pouquinho mais acima, seguindo as referências desse atlas aqui, tá? Então, aqui, ele é um dos autores, né? Esses autores aqui, é um dos que citam o Shenmen acima do ângulo da fossa triangular. Exatamente essa citação, que está acima da fossa triangular. Eu sempre utilizei assim, eu aprendi dessa forma também. Sempre utilizei assim, sempre tive resultados nos meus tratamentos. Então, aconselho vocês também utilizarem dessa forma ou façam um teste também, teste na pontinha mesmo do ângulo ali da fossa triangular, teste um pouco mais para cima e veja se você nota alguma diferença, tá bom? Então, aqui nós temos o ponto Shenmen. Esse ponto é importantíssimo. Faça estrelinha, X, marca com marca-texto, coloca um... Como chama esse trem aqui, ó? Esse negócio aqui, ó. Post-it, coloca... Chame a atenção para esse ponto, porque ele tem que estar presente em todos os protocolos de auriculoterapia. Então, se a gente vê lá na frente que o protocolo de auriculoterapia precisa ter 7 pontos, um desses pontos será o ponto Shenmen, certo? Então, aqui nós temos o ponto Shenmen. Após o ponto Shenmen, eu vou colocar aqui para vocês o ponto do útero. O ponto do útero é esse que está em volta de um vermelhinho. Por que que eu coloquei em volta de um vermelhinho? Porque esse ponto, ele é na fossa triangular, só que lá no final dela. Então, se eu colocar ele aqui para mostrar que está lá no final, pode parecer que ele está na hélice. Se eu mostrar ele aqui, que é na extremidade da hélice com a fossa triangular, pode parecer que ele está no centro da fossa triangular, enfim. Ele é um ponto que vai estar mais ou menos aqui, onde eu coloquei agora, levando em consideração que se ele está com esse círculo vermelho, é porque ele é na parte interna. Aqui no caso, nós vimos que esse ponto ele fica localizado na
fossa triangular. Então não é na hélice, não é dentro aqui da hélice, que eu vejo muitas pessoas colocando aqui nessa parte, não sei se dá pra ver. É dentro da fossa triangular mesmo, lá no fundo, certo? E para que o ponto do útero é indicado? Imaginem, vocês têm uma noção, vocês têm uma ideia, para tratar desequilíbrios relacionados ao útero, para tratar problemas relacionados a síndromes de estagnação ou deficiência de sangue, ou TPM, cólica menstrual muito intensa, que mais que esse ponto é indicado? Mioma, endometriose, cistos no ovário, infertilidade, falta de libido, todas essas questões, todos esses desequilíbrios que reúnem ou que têm relação com a parte ginecológica ou os desequilíbrios da mulher como um todo em relação à fertilidade, o ponto do útero é muito indicado, tá bom? Próximo ponto, nós temos o ponto da pelve, que trabalha essa parte ali do quadril, parte óssea baixa da mulher e do homem. Então esse ponto aqui da pelve, muitas literaturas trazem ele na extremidade do ângulo da fossa triangular. Então aqui nós temos o ponto da pelve e o ponto Shemin. Eu vou escrever para facilitar aqui. Escrevendo, pelve. Pelve, aqui temos o ponto da pelve. Shemin. Eu tinha uma professora que ela morou na China. Eu tive, né, uma professora que ela morou na China. Então ela sempre falava Shemin. E toda vez que ela dava aula, e todas as aulas que eu tive, e todas as aulas que nós tivemos com ela, ela citava algumas palavras mandarim e eu lembro muito. Toda vez que eu vejo o Shemin, eu lembro dela, da professora Mariana, maravilhosa. Vamos lá, então aqui nós temos o ponto do útero. Eu vou colocar uma corzinha mais escura para facilitar a visibilidade. Aqui, ponto do útero. Agora nós teremos o ponto da constipação e dispneia. A dispneia, ele está no centro da fossa triangular, bem no centro mesmo. Você pontura o ponto reto no centro, você pode marcar, você pode traçar uma reta imaginária e ponturar bem no centro ali. Então, no centro da fossa triangular haverá o ponto da dispneia, que é indicado principalmente para casos de, isso mesmo, quem respondeu asma brônquica acertou. Agora nós teremos o ponto hipotensor. Ele está aqui, ó, tá vendo? Ele está no mesmo alinhamento do Shemin, ó, na diagonal. Você vai alinhar ele com o Shemin na diagonal para cima. Então aqui nós teremos o ponto hipotensor. Esse ponto é indicado para desequilíbrios relacionados a pressão alta ou pressão baixa, certo? Então esse ponto hipertensor é utilizado para desequilíbrios de pressão. Observem que o nome do ponto tem correspondência com a ação e a função que ele desempenha. Então, se você quiser associar pelo nome do ponto, já fica mais fácil e é meio caminho andado, certo? Então, esse aqui são os principais pontos que nós temos na fossa triangular. Aqui nessa parte de baixo nós teremos outros pontos também importantes que a gente já vai ver mais pra frente, e aqui na de cima também nessa parte superior. A fossa triangular, ela é delimitada pela divisa aqui que a gente faz de um triângulo mesmo, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro quais são esses pontos. Olha aí, apenas 5 pontos para vocês se deliciarem, marcarem, para ficar mais fácil o entendimento.
Tendo dúvidas sobre esses pontos, principalmente os conteúdos anteriores, eu estou à disposição para esclarecê-las, tá bom? E até a nossa próxima aula. Um abraço!